Meus amigos, se vocês pensarem no soldado russo médio, podem imaginar alguém como Ivan, com seu automático Kalashnikov enferrujado e 2 semanas de treinamento. Ainda assim, ao ver os vídeos do exército russo sendo destruído por drones, vocês não devem esquecer que nem sempre foi assim. O exército russo é grande e várias de suas unidades são selecionadas e experientes em muitos conflitos. Hoje vamos falar sobre uma dessas forças especiais, os fuzileiros navais russos. Desde o início do Império Russo, ele tem contado com suas forças navais para projetar poder através dos mares. Entre essas forças, a Infantaria Naval Russa se destaca como uma das unidades mais elitizadas e temidas, conhecidas como os Boinas Pretas. Essa força é responsável pelas operações anfíbias da Rússia, desembarcando em costas estrangeiras, garantindo posições-chave e realizando missões críticas desde as margens da Crimeia até o Mediterrâneo. A Infantaria Naval Russa esteve na linha de frente das ações militares da Rússia, mas suas operações mais difíceis vieram com a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Como de costume, iniciamos com uma breve aula de história. Os fuzileiros navais russos são tão antigos quanto a Marinha Russa. O primeiro regimento oficial de fuzileiros navais foi criado na Grande Guerra do Norte, sob Pedro o Grande. Ele foi a pessoa que fundou o Império Russo e a Marinha sempre foi seu principal projeto de paixão. Com a expansão do Império Russo, os fuzileiros navais eram usados para capturar fortificações costeiras. Quando o Império Russo lutou contra os otomanos na Ucrânia, eles usaram a infantaria naval para tomar os portos do Mar Negro ao redor de Odessa e da Crimeia. Durante as guerras napoleônicas, a infantaria naval realizou suas primeiras operações de longo alcance, desembarcando tropas em Nápoles e conquistando a ilha de Corfu como sua base naval. Eles também foram enviados para batalhas terrestres como Borodino e Kulm. Em meados do século XIX, a infantaria naval havia sido em grande parte incorporada ao exército regular. Só durante a Guerra da Crimeia, em 1854, é que a importância deles foi redescoberta. As forças russas formaram novos batalhões navais para a defesa de Ostopol contra as forças britânicas, francesas e otomanas. Após a Revolução Russa e a Guerra Civil, as forças soviéticas restabeleceram a infantaria naval. Eles desempenharam um papel importante na defesa de Petrogrado e do Mar Negro durante o conflito. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 350 mil fuzileiros navais participaram de operações terrestres defendendo cidades como Stalingrado, Leningrado e Sestopol. Eles realizaram 4 grandes operações, 2 durante a Batalha da Península de Kerch, uma durante a Campanha do Cáucaso e uma nos Bálticos, onde conquistaram a ilha de Saaremaa. Na Estônia, minha casa, entre 1947 e 1961, a infantaria naval foi desativada. Com o aumento da tensão na Guerra Fria, a União Soviética voltou a considerar necessárias essas unidades. Em 1989, a infantaria naval soviética contava com mais de 18 mil soldados. A Marinha Soviética desenvolveu grande capacidade de assalto anfíbio, com mais de 80 navios de desembarque. Depois que a União Soviética se desintegrou, muitas dessas unidades foram reduzidas. Os fuzileiros navais russos foram enviados para a Chechênia como força de elite e por isso sofreram pesadas baixas, mas também adquiriram muita experiência. Depois disso, os fuzileiros navais participaram de todos os conflitos russos na Geórgia, na Síria e na Ucrânia. Eu diria que nenhuma outra unidade no exército russo tem essa experiência, exceto talvez algumas unidades do Vedev. Atualmente, a Rússia possui 5 frotas navais, cada uma com suas próprias unidades de fuzileiros navais. Cada frota conta com uma brigada de infantaria naval, exceto a Frota do Pacífico, que possui 2 brigadas. Cada brigada tem batalhões de fuzileiros navais, tanques, artilharia e outras unidades anexas. Um dos batalhões de fuzileiros navais em cada brigada também é um batalhão de assalto aéreo, o que significa que os fuzileiros podem ser lançados não apenas pelo mar, mas também pelo ar. A infantaria naval russa tem uma vantagem em comparação com o Vedev. Ambas as unidades foram enviadas como vanguarda da invasão da Ucrânia em 2022. Enquanto o Vedev usava blindados BMD menores e mais fracos, os fuzileiros navais tinham veículos blindados adequados. Se eles tivessem sido enviados para a batalha com seus tanques leves anfíbios originais, a batalha teria sido muito curta. Vamos analisar as unidades de fuzileiros navais russas e seu desempenho na Ucrânia.
155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Guarda. No extremo leste da Rússia fica a cidade de Vladivostok, sede da Frota do Pacífico Russa. Essa frota tem 2 brigadas de infantaria naval. Primeiro, vamos falar sobre a 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da vila de Slavianka, no Krai de Primorsk. Os chamados Tigres foram formados em 1º de dezembro de 2009, após a reorganização da 55ª Divisão de Infantaria Naval, criada originalmente em 1968. Uma das primeiras grandes missões da divisão foi durante a Primeira Guerra da Chechênia. O 155º Regimento de Fuzileiros Navais foi o primeiro enviado ao conflito, seguido pelo 106º Regimento. A missão deles lutar nas difíceis montanhas da Chechênia. 63 soldados de infantaria perderam a vida em combate e 5 foram homenageados com o prestigioso título de Herói da Federação Russa. Na Síria, a 155ª Brigada teve papel essencial ao apoiar o Grupo de Aviação Naval em 2022. A 155ª Brigada Separada de Infantaria Naval foi mais uma vez lançada à batalha, desta vez na linha de frente norte da invasão russa à Ucrânia. A brigada sofreu perdas devastadoras nas regiões de Chernihiv e Kiev, com o jornalista ucraniano Roman Shumbaluk relatando mais de 600 mortos e feridos. Até 19 de março de 2022, relatos indicavam que elementos da 155ª haviam sido realocados para Belarus para reabastecer seus efetivos após sofrerem pesadas baixas. Em novembro de 2022, a brigada estava enfrentando baixas quase diárias, especialmente nas batalhas brutais ao redor de Pavlivka, em Donetsk. Em mensagem ao Telegram do governador russo Olya Kozemiako, fuzileiros navais relataram terem sido enviados a uma ofensiva imprudente sob comando do general Muradov. Em 4 dias, cerca de 300 soldados morreram, ficaram feridos ou desapareceram. Em fevereiro de 2023, a brigada se viu envolvida em outra ofensiva devastadora, desta vez em Vuhledar. As forças ucranianas destruíram quase 30 veículos de combate russos, incluindo 13 tanques e 12 BMPs. As imagens dessa batalha mostram o quanto as baixas foram difíceis para a unidade. Olhando para as táticas usadas, esses devem ser os novos soldados com muito pouca experiência ou bom senso. Na Batalha de Vuhledar foi alegado que toda a brigada de 5.000 homens foi obliterada. Em 2024, os fuzileiros navais finalmente conseguiram capturar Vuhledar e algumas áreas ao redor. No outono, eles foram realocados para Kursk, enquanto a Rússia se apressava para conter a ofensiva ucraniana. A 155ª Brigada Separada de Infantaria Naval pode ser conhecida na Rússia por sua habilidade militar, mas sua reputação no Ocidente é de soldados fracassados e criminosos de guerra. Em abril de 2022, durante o avanço russo sobre Kiev, a 155ª Brigada foi acusada de crimes de guerra na ocupação de cidades próximas à capital. Uma dessas cidades foi Ivankiev. Lá começaram a surgir relatos de execuções, saques e outros atos de brutalidade. Em março de 2023, a brigada foi mencionada em um relatório da Repórteres Sem Fronteiras sobre o assassinato do jornalista ucraniano Max Levin e seu companheiro na floresta próxima a Ivankiev. Quando essa unidade lutou contra os ucranianos em Kursk, mostrou ainda mais brutalidade. Em agosto de 2024, membros da 155ª Brigada estiveram envolvidos na decapitação de 4 soldados ucranianos. Suas cabeças decepadas foram exibidas em estacas ao lado do posto da Guarda de Fronteira. Em outubro de 2024, a 155ª Brigada foi destaque por outro ato perturbador ao atacar posições ucranianas em Kursk Oblast, Rússia. Em vez de capturar os operadores de drones ucranianos, os fuzileiros da brigada os executaram, atirando nos homens a sangue frio depois de despi-los e obrigá-los a deitar de bruços. Depois disso, os paraquedistas ucranianos começaram a atacar esses criminosos com cada vez mais investidas. À medida que as baixas aumentam, essas brigadas precisam encontrar mais mão de obra. Ultimamente, a 155ª anexou a si mesma uma nova unidade, o Batalhão TIGR. O Krai de Primorsk criou este batalhão como unidade substituta da Brigada de Fuzileiros Navais.
Vendo as imagens do batalhão T e GR, os recrutas parecem ser em sua maioria homens de 50 a 60 anos. Acredito que essa unidade é formada por aposentados da Brigada de Fuzileiros Navais, que perceberam que o salário de 20 mil rublos compra bem mais vodka do que a aposentadoria de 20 mil rublos. É bem difícil chamar os fuzileiros navais de força de elite se eles continuam contratando gente das casas de repouso. No extremo nordeste da Rússia, encontramos outra brigada de fuzileiros navais da Frota do Pacífico Russa, a 40ª Brigada Individual de Infantaria Naval da Guarda, uma unidade com história desde 1918. A 40ª Brigada de Fuzileiros Navais surgiu na Revolução Russa como 2ª Divisão de Infantaria. Essa divisão era composta por guerrilheiros de toda a região do Volga, juntamente com 2 unidades de trabalhadores voluntários. No fim de 1919, tornou-se a 22ª Divisão de Infantaria, unidade-chave da Frente Oriental do Exército Vermelho. Após a Guerra Civil, a divisão mudou-se para Krasnodar e mais tarde foi designada para o Extremo Oriente em 1937, onde participou dos conflitos de fronteira com o Japão. A divisão lutou nas batalhas de Khalkhin Gol e Lago Kazan durante a Segunda Guerra Mundial. A 22ª Divisão não combateu na Frente Oriental, mas enviou milhares de soldados ao Ocidente. Depois, a divisão teve papel crucial na invasão soviética da Manchúria, ajudando na derrota do Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, a divisão passou por várias transformações, tornando-se eventualmente a 22ª Divisão de Infantaria Motorizada. Com a Guerra Fria se aproximando, ela foi posicionada em Kamchatka, integrada a vários corpos de exército e adaptada a novos papéis na estrutura militar soviética. Em 2007, tornou-se a 40ª Brigada de Fuzileiros Navais. A brigada foi enviada para a invasão russa da Ucrânia em 2022. No dia 25 de fevereiro, foi relatado que uma companhia de tanques da brigada liderada por Ruslan Gurbanov estava operando próxima ao aeroporto de Hostomel. A brigada também esteve fortemente envolvida no cerco brutal de Mariupol. Em fevereiro de 2023, a brigada e a 155ª Brigada de Fuzileiros Navais participaram de uma das maiores batalhas de tanques da guerra perto de Vuhledar. A batalha foi catastrófica para as forças russas, com a 40ª Brigada sofrendo pesadas perdas, incluindo a destruição de cerca de 130 veículos. A 40ª e 155ª Brigadas de Fuzileiros Navais tiveram mais de 2.100 baixas, quase 40% de sua força pré-guerra, representando um golpe às forças de infantaria naval russas. Apesar das perdas, a 40ª Brigada manteve-se na linha de frente, sendo crucial na defesa de Uruzhina em 2023 e na ofensiva de Velika Novosílka em 2024. Em novembro de 2024, a brigada, junto com outras unidades, assumiu o controle do assentamento de Rozhdoilny. Ao mesmo tempo, as unidades da brigada foram enviadas para Kursk para conter a ofensiva ucraniana lá. 61ª Brigada de Fuzileiros Navais. Após a queda da União Soviética, o Kremlin deu pouca atenção ao Ártico. Agora, porém, o governo russo vê muito potencial em explorar seus recursos para o novo Império Russo. Nos planos para controlar o Ártico, a 61ª Brigada de Infantaria Naval da Guarda tem papel central. Com base em Sputnik, no Oblast de Murmansk e parte da Frota do Norte da Rússia, essa força de fuzileiros navais de elite foi treinada e reequipada para essa tarefa. Fundada em novembro de 1941 como 67ª Brigada de Infantaria Naval, a 61ª Brigada tem origens nos intensos combates na frente da Carélia. Em 20 de abril de 1943, a brigada passou a ser o 61, o Regimento de Infantaria, integrado à 45ª Divisão de Infantaria. Os primeiros grandes sucessos do regimento vieram durante a captura de Petsamo e a libertação de Kirkenes, na Noruega, pelas quais recebeu o título honorário de Kirkenes. Após a guerra, o regimento foi transformado, em 1952, em um regimento de assalto motorizado. Mas só em 1966 que o 61º realmente assumiu seu lugar como unidade central da Marinha Soviética. Reativado como 61º Regimento de Fuzileiros Navais e elevado à brigada em 1979. Na década de 1990, a 61ª Brigada foi lançada nas brutais batalhas da Chechênia.
Em 1995, eles lutaram na Primeira Guerra da Chechênia, e em 1999 a 2000, a brigada foi chamada novamente na Segunda Guerra da Chechênia. Em 2016, a 61ª Brigada foi escolhida para desempenhar um papel fundamental na Síria, auxiliando o exército sírio na captura da cidade de Palmira. Apesar de ser uma das unidades mais experientes, a brigada sofreu muitas baixas, incluindo seu comandante, o coronel Valery Fidyanin. Mesmo antes da invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, a 61ª já atuava na região de Donbas, tendo participado diretamente dos combates em Luhansk já em 2014. A investigação do Bellingcat confirmou a presença deles na região, onde foram vistos operando armamentos novos como o morteiro antitanque 2S-20 e 3 Nona Svek. A brigada participou da invasão de 2022, enviando elementos ao Mar Negro na Força-Tarefa Naval da Rússia. Em 7 de março de 2022, um dos comandantes de batalhão da brigada, o tenente-coronel Dmitry Safronov, foi morto em combate perto de Kharkiv. No fim de 2024, a 61ª Brigada combatia intensamente na frente sul da Ucrânia, perto de Kherson. As batalhas pelo controle das ilhas no rio Dnipro marcaram alguns dos combates mais intensos para essa unidade. Esta foi a apresentação de algumas das unidades de infantaria naval russas para você. Existem outras unidades com mais história e histórias específicas, especialmente relacionadas à guerra na Ucrânia em andamento? Trago isso para você no próximo vídeo. Enquanto isso, inscreva-se no canal para ser avisado da parte 2. Há várias outras unidades de infantaria naval russa, algumas totalmente destruídas na Ucrânia. Quero contar as histórias deles para vocês. Até o próximo vídeo, inscrevam-se. E como sempre, Slava Ukraini, tchau.